Oi, oi, meus queridos fonos e estudantes de graduação que gostam de voz, estou aqui falando com você. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas que podem fazer a diferença na construção dos relatórios, encaminhamentos, pareceres que vocês vão ter que construir eventualmente, se já não fazem, né, na prática clínica de vocês, seja lá o local que vocês estiverem trabalhando. E para quem não me conhece, meu nome é Mara Kelly Christman, eu sou fonoaudióloga, sou doutora em voz, sou professora universitária e eu tenho canal aqui no YouTube, então se você ainda não é inscrito, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo e também segue o nosso Instagram, @trocasnafono, e tem mais uma oportunidade também de entrar no meu canal do Telegram, Trocas em Voz, onde eu mando quase que diariamente áudios falando sobre algum insight, algum download assim, de pensamento meu naquele momento. Bom, gente, então vou falar um pouquinho sobre esse assunto, que é algo assim que eu recebo, né? Eu recebo algumas dúvidas perguntando, fala algumas dicas aí, Mara, de como que eu posso produzir relatórios melhores, né? Relatórios fonoaudiológicos melhores, ou então de como tornar essa tarefa mais fácil. Já que hoje em dia, assim, a gente vive num mundo diferente, né? Eu tenho, deixa eu ver, eu me perco na conta, gente. Eu tenho 35 anos, ou 35 ou 36, gente, peraí que agora deu um branco, tá? Mas assim, ó, eu quero dizer que assim, na época quando eu era criança, o mundo era outro, né? Nem sou tão velha assim, mas era outro mundo, então a gente tinha que escrever muito mais a punho, gente. Alguns nem sabem o que é isso, né? Mas então a gente escrevia e tal. E hoje em dia é diferente, né? Então a gente tem muito aquele recurso do copia e cola. Desde trabalhos acadêmicos já muitas vezes ocorre, copia e cola e só altera algumas coisas. Então assim, não que não exista, mas eu acho que existe um pouco menos essa construção, né, da escrita, que é na verdade, gente, uma prática, né? Então assim, é algo que eu acho que às vezes ainda falta até a pessoa se dá conta, gente, eu preciso melhorar a minha escrita, né? Então, eu convido você que está assistindo esse vídeo hoje a se perguntar, né? Não se perguntar, será que eu preciso melhorar a minha escrita ou não, né? Não é uma resposta tão simples assim, mas se perguntar quais aspectos que eu preciso melhorar nos meus textos, nos textos que eu escrevo hoje, tá? Então, assim, assiste esse vídeo até o final que eu vou falar 6 aspectos importantes que, assim, ó, tem que estar tinindo aí no relatório de vocês, tem que estar super ok na construção do texto de vocês. Então, ao menos, eu quero que você pense assim, ó, qual desses aspectos que você poderia melhorar um pouquinho mais e qual é desses aspectos que você acha que já tá tudo ok, tá? Porque assim, existe uma grande vantagem, existe um grande benefício de quando a gente escreve bem. Tá? Às vezes esse benefício ele é um pouco oculto, ele não aparece tanto, né? Por exemplo, assim, ó, você vai fazer lá um encaminhamento de um paciente para otorrino, ou então o otorrino encaminhou um paciente e aí ele tá te pedindo um parecer, né? Você vai lá, faz um parecer, manda para ele. Ele não vai dizer, poxa, teu texto foi ruim, né? Ele não vai te dizer isso. Mas imediatamente na hora que ele vai ler o teu texto, o teu parecer, enfim, ele vai criar uma imagem na cabeça dele, ou nenhuma, né? O que é pior, talvez, né? Não vai nem ler, né? Isso acontece às vezes também. Então, eu vou falar também uma dica depois, exatamente para isso, como que a gente faz, né, para as pessoas lerem o nosso texto. Isso vale para muitos aspectos. Tem fonos que trabalham com voz e também trabalham em hospital. Em hospital a gente também tem que saber muito de voz, né? Mas assim, o que eu quero dizer? Que eu também trabalhei muito tempo no hospital e tem a coisa das evoluções, né? Eu faço sinal assim, mas a gente não faz a evolução, mas assim, a evolução do paciente é no prontuário eletrônico. Mas enfim, a gente escreve para alguém ler, a gente não escreve só para nós, porque senão talvez não teria tanta necessidade, tá? Então assim, mas qual que é o benefício, afinal, que a gente teria ou terá quando a gente consegue escrever um bom texto? O benefício é esse impacto positivo, né? Essa impressão positiva que esse profissional vai ter, e às vezes ele não vai te dar um elogio ou também não vai fazer uma crítica, né? Mas assim, ele vai ficar com essa impressão
E querendo ou não, gente, isso vai se a gente lê o texto de alguém, isso já vai para o nosso inconsciente do tipo assim, essa pessoa aí é boa. Não, essa pessoa aí, nossa, olha aqui, ó. Olha o que ela escreveu, nossa, não dá para entender, ó, não dá para entender coisa com coisa aqui. Acho que eu não confio muito nessa paciente, então, nessa paciente não, nessa fono. Então, assim, mesmo que não seja algo direto, né, ó, você faz aqui, você vai ter um resultado imediato, você vai receber X pacientes. Não. Às vezes isso leva tempo, por isso que eu digo que é algo oculto, né? Um pouco oculto, assim, a gente faz o nosso melhor e às vezes demora um pouquinho para vir, né? Os resultados, e às vezes a gente nem sabe exatamente que o resultado veio, né, em função disso, tá? Mas eu já conheço, assim, histórias de fonos, né, que eu conheço, amigas minhas que já foram convidadas, gente, para atender em clínicas de médicos porque o médico gostou do parecer, né? Em outras áreas também, não só na voz. Então esse vídeo aqui ele vale para todas as áreas, não só para voz. Então de médico neurologista, convidar o fono, olha, eu gostaria que você trabalhasse aqui na clínica, nossa, muito completo os relatórios que você fez, né? Então isso a pessoa sabe diretamente, ela percebeu que, opa, houve um benefício, então valeu a pena esse meu esforço, esse meu tempo dedicado na escrita dos relatórios, tá? Então, gente, existe uma vantagem, sim, por mais que nem sempre a gente consiga evidenciar, né? E assim, por que eu tô também fazendo esse vídeo para vocês, né? Qual que é a minha experiência em relação à questão de escrever? Bom, gente, primeiro que eu sempre gostei muito de escrever, né? Sempre, desde criança, gostei muito gostava muito do português, gostava de escrever, às vezes eu até escrevo ainda algumas crônicas, até tinha uma época que a gente fazia as histórias de fono, né? Não sei se alguém chegou a ler, se alguém foi dessa época, a gente mandava, eu e a Josi, a gente mandava por e-mail, assim, de período em período, alguma história, tipo uma crônica, né? Da vida de fonos, e acabou que a gente não conseguiu mais tempo de continuar, mas enfim, que eu sempre gostei de escrever, eu gosto de escrever, escrevia. Tinha uma época até que eu queria ser escritora. Eu tenho até um livrinho hoje que tá aqui em casa para a Laís ler. Um livrinho que eu fiz, escrevi quando eu era criança, fiz a ilustração, tudo, fiz o texto, né? Então eu sempre gostei assim de escrever. E só que eu demorei assim para achar que eu estava boa nisso, assim, na faculdade, depois no mestrado, enfim, eu tenho vários artigos publicados e aí assim, hoje eu percebo que o jeito que a gente escreve, hoje eu já tenho mais consciência disso, assim, maior clareza. O jeito que a gente vai escrever um texto para um artigo científico é totalmente diferente que eu vou escrever num parecer de fono, e vocês vão entender por quê, tá? Esse texto é totalmente diferente de um trabalho acadêmico que vocês vão fazer para um professor, ou um trabalho que vocês vão fazer numa especialização, enfim, tá? Cada tipo de texto, ele vai ter direcionamentos específicos, né? Porque o leitor vai ser uma pessoa diferente. Né? Quando a gente escreve para alguém, e o leitor ele vai nos exigir isso. Eu estou escrevendo para esse leitor, então, né, com esse objetivo, tá? E teve uma época também que eu ministrei a disciplina, tanto na Univale como no IELUSC, a disciplina de... o nome da disciplina era diferente, mas era a disciplina de TCC, onde os alunos tinham que construir o projeto de TCC. E aí eu também trabalhava isso muito com eles e assim, eu via muito também acontecer algumas coisas que eu vou falar agora, né, em relação ao tipo de escrita. Então, assim, além dessa experiência prática que eu tenho de escrever relatórios, de fazer, né, os relatórios dos meus pacientes, de corrigir, tenho a experiência de corrigir os relatórios também dos meus alunos nos estágios. Isso é também um ganho incrível, assim, porque a gente vê aquela coisa de que às vezes a pessoa quis dizer uma coisa, mas não foi isso que estava escrito ali. Ela escreveu outra. E quantas vezes que a gente faz isso, né? Então eu quero provocar a vocês um pouco sobre isso, para a gente começar a pensar. Tá, mas vamos lá, gente. Então, sem mais, eu fiz aqui uma listinha para eu não esquecer dos 6 aspectos que eu vou falar para vocês, que vão ajudar vocês a realmente produzir um texto melhor, né? Seja lá se for para aparecer, se for um encaminhamento, tá?
Bom, primeiro deixa eu falar uma questão aqui que eu lembrei que eu tinha anotado aqui, que é assim, aonde que eu mais vejo que as pessoas erram? Por exemplo, os meus alunos, nas supervisões que eu faço, onde que eu mais vejo que eles erram? Olha só, eu vou falar uma coisa que é para vocês lembrarem. É a falta de empatia. Eu vou usar esse nome assim, mas não é bem isso. Vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer com a falta de empatia no texto? A falta de empatia, gente, é quando você escreve e você não tem a noção clara ou não tem uma consciência clara de que a pessoa que vai ler o teu texto, ela não é a pessoa que viveu aquilo que você viveu. Digamos, é um parecer. Então, você avaliou o teu paciente, você fez toda a anamnese, toda a avaliação, mas a pessoa que vai ler, ela não tem acesso à gravação do paciente, ela também não teve acesso, ou a gente não sabe se ela teve acesso ou não, a todo o conhecimento que você aprendeu, a todos os textos que você leu. Então, a falta de empatia, que eu digo assim, ó, é você escrever de uma maneira que você entenderia, que para você tá claro. E nem se questionar por um segundo, por um momento, poxa, será que isso que eu tô querendo dizer, será que é isso que está escrito aqui? Né? Então, às vezes, gente, a pessoa não consegue entender o que você escreveu. E aí, então, a comunicação é inútil, né? Que é um dos princípios da comunicação. Ou pior, né, gente? Pior. A pessoa entende outra coisa? Quem nunca passou por uma situação dessa no WhatsApp, né? De escrever um negócio rápido, o WhatsApp, a gente escreve rápido, então às vezes a gente não coloca ponto, não coloca vírgula no lugar certo e fala como, a gente escreve como a gente falaria, só que na fala a gente tem o tom, a gente tem a emoção e no texto não, então a pessoa não sabe se tu tá falando uma ironia, uma brincadeira ou tá falando sério, né? Então quem nunca viveu isso aí? E aí, olha só, o egocentrismo às vezes faz o quê? A pessoa entendeu errado. Não, a pessoa não leu o que eu escrevi. Olha o que eu escrevi. Aí eu até lembrei de uma história agora para contar para vocês em relação a isso, né? Não tem a ver diretamente com pareceres, mas tem a ver com essa coisa do texto para a gente pensar, né? Que a outra pessoa, ela tá no mundo dela. Ela vai ter os pensamentos dela, ela vai ter a coisa do significado de acordo com o mundo dela, né? Então, olha só, uma conversa entre a minha mãe e a irmã dela. E aí ela perguntou, a minha mãe perguntou para a irmã dela assim, o que você vai fazer no sábado? E a irmã dela escreveu assim, vou para SC com a minha filha, escreveu a abreviação, né, SC. A minha mãe, como a minha mãe tem uma filha que sou eu, que mora em Santa Catarina, na cabeça da mãe aquilo ficou claro, ela vai para Santa Catarina, então ela vai para a praia, a minha mãe entendeu, ela vai para a praia, era verão. Só que a minha tia, a irmã da minha mãe, ela tem uma filha que mora na cidade vizinha, que é Santa Cruz, né, lá no Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul. Então, quando ela escreve SC, na verdade, as duas filhas dela moram em Santa Cruz. Então, no mundo dela, na família dela, quando escreve SC, é Santa Cruz, né? E ela escreveu isso, então vou para SC com minha filha. E a minha mãe escreveu, qual praia vocês vão? Porque daí a minha mãe já ficou pensando, será que ela vai lá perto da Mara, não sei o quê? E a minha tia, de certo, pensou, meu Deus do céu, mas não tá me entendendo, eu não escrevi nada de praia. E ela escreveu de novo, vou para SC com minha filha. Nossa, minha mãe ficou furiosa. Minha mãe ficou furiosa. Disse assim, mas tá louco? Ela escreveu aqui, escreveu a mesma coisa e ela escreveu de novo, mas não perguntei onde ela ia. Eu quero saber a praia que ela ia, que ela vai para Santa Catarina, eu já sei. E acabaram quase brigando as duas por causa disso. Aí depois de um tempo que ela ficou claro, porque ela acabou vendo, né, na rede social que ela não estava na praia, que ela estava na casa da filha dela, entenderam? Então, assim, é um exemplo, né, de como, assim, na cabeça da pessoa que escreveu SC, estava claro, SC não, no meu mundo SC é Santa Cruz, mas no mundo da minha mãe, SC não é Santa Cruz, SC é Santa Catarina, tá? Então, isso, gente, é uma coisa, assim, já para vocês anotarem siglas, gente, siglas. Cuidado com siglas. As siglas, assim, ó, que para vocês aquilo ali é claro, para a pessoa não é. A pessoa não viveu aquilo que você viveu. E principalmente se é um profissional que não é fono. Você vai escrever lá TMF.
os otorrinos geralmente sabem o que é TMF, mas os outros profissionais não sabem. E eu não sei porquê, sabe, mas eu vejo assim nas alunas, e meio que no inconsciente nosso, eu diria assim, que a gente acha que os médicos sabem tudo. Eles não sabem tudo, gente. Eles vão estudar todos os aspectos com o enfoque deles, não é o mesmo enfoque que a gente. E aí é uma experiência também que eu vivi agora esse semestre, como a gente fez um estágio voluntário num ambulatório pioneiro lá da Univale, que é um ambulatório de transexuais, né? E aí a gente atendeu, né? Os alunos que atenderam, eu fiquei supervisionando a fono. E aí fizeram atendimento multidisciplinar, e depois tinha discussão. E era muito engraçado, porque as alunas da fono, elas falavam assim bem o básico, né? E bem sucintas, assim. Paciente teve isso, teve aquilo, TMF de tal, tempo máximo de fonação de tal. E aí o pessoal da medicina assim, ai gente, será que vocês podem explicar o que é isso? Coisas que pra gente é arroz com feijão, né? Porque eles não são otorrinos, esses médicos que atendiam ali com a gente. Então assim, eles não têm essa noção tão clara da voz. Eles têm lá uma disciplina, né, de otorrino, mas assim, eles têm que aprender um mundo e mais um universo, não é um mundo, mais um universo de outras coisas. Então eles não vão ter essa noção clara, assim como a gente, ainda mais sobre os termos que a gente mais usa. Talvez eles aprendem com outros, né, usando outros termos, tá? Então, assim, as alunas ficavam assim, nossa, mas eles não sabem, a gente achava que eles sabiam isso. Pois é, gente, aí eu aproveitava para usar o exemplo, ó, assim como vocês também não sabem, eles vão falar lá, porque a taxa do exame XX lá fala abreviatura, a gente nem sabe o que aquilo significa. Né? Assim como a gente não sabe, eles também não sabem, não é óbvio para eles aquilo que a gente vai falar, tá? Então, esse é um ponto assim que eu vejo que muitos fonos e outros profissionais também erram na escrita, que é colocar uma sigla que para ela tá claro e para outra pessoa a gente não sabe citar. Então, se eu não sei citar ou não tá, eu vou evitar colocar um negócio que eu não sei. Mas e aí como que eu coloco, Mara? Como é que eu coloco? Então, tá? Já vou contar, então. Fica um pouquinho curioso aí. Então, agora eu vou falar sobre esses 6 aspectos que eu elenquei de como a gente produzir textos bons, assim, que a gente vai usar textos em pareceres, né? Então, primeiro, o primeiro aspecto que eu coloquei aqui, em primeiro lugar, gente, é a objetividade, tá? O que é a objetividade? A objetividade é ir direto ao ponto, tá? Isso eu corrijo muito, às vezes quando eu tô corrigindo os TCCs dos meus alunos também, eu falo assim, ai gente, como eu adoro cortar, porque às vezes eles fazem uma frase, eu não vou dizer enrolam, mas assim, do jeito deles, eles escrevem uma frase muito longa e a frase às vezes tem 5 linhas, aí que vai vir um ponto. Gente, a gente tá lendo assim, ó, chegou no final e daí, meu Deus, como é que é o início mesmo? E tu não consegue fazer esse fechamento. Então, assim, frase muito longa, não pode, a gente tem que ter uma objetividade. Então, assim, geralmente eu vou corrigir e falo, olha aqui, ó, o que tu escreveu aqui dá para escrever em uma linha e meia, dá para escrever isso aqui. Ó, tira essa palavra. Então, assim, de usar menos palavras. Por exemplo, ó, estarei fazendo, não precisa botar 2 verbos, troca por um, farei, se é o futuro, né? Enfim, entenderam? É um exemplo, mas assim, existem vários que vocês podem pensar. Escrever o teu texto, lê para ver se assim, ó, vamos ver. Tem alguma coisa que eu posso deixar mais resumido? Meu Deus, tem um parágrafo de 10 linhas, né? Um parágrafo de 15 linhas. Isso aqui tá muito longo, tá? Então, assim, dependendo para quem vocês vão escrever, gente, parecer tem que ter uma página, é a minha opinião, tá? Vai enviar um parecer pro otorrino, não adianta querer fazer um parecer de 5 folhas, pode esquecer. Porque o tempo dele, vocês não estão respeitando o tempo dele. Vocês estão fazendo lá uma bíblia, um capítulo de livro quase, e imagina, como é que ele vai ler esses pareceres de todos os pacientes, né? Então, assim, não me façam isso aí, de fazer um parecer de 5 páginas, mesmo se for um parecer para os pais. Faz uma página, ó, 1,5 páginas estourando, gente, tá? Porque senão a pessoa não vai ler. Então, assim, vai direto ao ponto daquilo que você quer dizer. Vai direto ao ponto, não fica... Aí outra fala da minha mãe também, né? Que às vezes eu brinco com ela, mas assim, minha mãe, por exemplo, quando ela vai contar uma história,
Nossa, ela demora a história, ela conta com detalhes, mas daí primeiro ela conta o contexto e, né? E aí às vezes eu fico assim, mãe, vai direto, vai direto ao ponto, né? Às vezes o que ela quer dizer é uma frase só, mas ela vai preparando, vai contando o contexto. Então, assim, procurem não fazer isso no texto, né? Se vocês querem que a pessoa leia, sejam objetivos, vai direto ao ponto. Daí uma dica que eu costumo fazer, que é diferente talvez do jeito de cada um, mas uma coisa que eu costumo fazer, quando eu mando, por exemplo, um relatório para o otorrino, eu escrevo ali os aspectos que estão alterados, tá? Aí a gente tem que cuidar o jeito de escrever, senão parece que tudo está alterado. Então, tudo que eu avaliei, ou eu só avaliei esses 3 aspectos que eu coloquei ali. Não, então a gente tem que deixar claro que seguem abaixo os aspectos que foram encontrados na avaliação do paciente que estavam alterados, tá? E sempre deixar descrito ali a avaliação fonoaudiológica, eu gosto sempre de deixar bem claro, né? Então, a nossa avaliação é a avaliação fonoaudiológica, não é qualquer outra avaliação, tá? Então, eu costumo colocar ali os aspectos alterados, tipo assim, ó, é o que importa para o médico saber. Por exemplo, quando você manda um paciente de voz pro otorrino, uma coisa que eu acho super importante de colocar é o tipo de voz, é a qualidade, né? Porque a gente sabe que tem alguns tipos de qualidade que já vai direcionar um pouquinho, de uma forma um pouquinho diferente até a avaliação dele. Por exemplo, aspereza. A aspereza a gente sabe, né, que eu já falei em outros vídeos para vocês, a aspereza é um som que ele está muito associado a uma superfície rígida. Então, pode ter lá uma lesão que ele pode achar que é um nódulo ou é um cisto. Opa, mas olha aqui, a fono colocou aspereza, então, quem sabe, será que é um cisto isso aqui ou será que é um nódulo, um par de nódulos aí mais antigo, ou será que é um cisto com reação contralateral, tá? Então, assim, aquilo que a gente escreve, né, a gente tem que escrever mais aquilo que a gente acha que interessa para ele, que importa para ele. Um pouquinho do histórico do paciente, no encaminhamento, por exemplo, é bom escrever para o médico também já ter uma noção, porque às vezes o paciente ele não vai falar tudo, né? Como ele falou pra gente, a gente faz uma anamnese super longa, né? Então, às vezes, ele pode não lembrar de falar tudo pro médico, enfim. Então, a gente coloca ali também nesse encaminhamento um pouquinho do histórico, tá? Então, objetividade. Só que se vocês optarem por colocar somente os aspectos alterados, escrevam, né? Escrevam que vocês citaram os aspectos alterados, ou então coloquem no final assim, demais aspectos sem alterações. Demais aspectos dentro dos padrões de normalidade, porque senão parece que você fez uma avaliação só de 3 aspectos, tá? Então, a objetividade. O 2, gente, é o vocabulário que vocês vão utilizar, tá? E aí é aquilo que eu falei um pouquinho antes, assim, dessa questão de empatia, né? Da gente se colocar no lugar do outro, né? Vou usar uma sigla, como eu dei o exemplo da minha mãe e da irmã dela, vou usar uma sigla que eu não sei se a pessoa conhece ou não. Ah, mas tem que conhecer. Como não vai conhecer? Bom, se a pessoa não conhecer a sigla que você usou, azar é o teu, né? Porque daí ela não vai entender o que você escreveu, né? Então, assim, é melhor a gente não colocar. Termos também, assim, ó, às vezes nós fonos, isso eu vejo bastante, gente, até em posts que eu vejo de fonos, ó, essa dica que eu dou pra vocês vale até mesmo para posts que vocês colocam. Às vezes vocês vão colocar um post lá, colocando um termo que só vocês sabem, né? Coloca lá no título da imagem, um termo que o paciente não conhece. Quando vocês colocam, ó, para quem que é esse post? Ele é direcionado para outros profissionais, como aqui, ó, esse canal aqui, ele é direcionado para fonos, então eu falo com fonos, né? Eu sei que vocês vão entender o jeito que eu tô falando. Agora, se eu falasse com pacientes, ia ser outra linguagem, outro vocabulário que eu iria utilizar. Então, o nosso vocabulário, gente, ele tem que estar de acordo com a pessoa que está nos ouvindo ou nos lendo, no caso de relatórios escritos, tá? Então, assim, exemplos, vamos pensar assim, ó, jargões muito fonoaudiológicos, por exemplo, assim, ó, pitch, loudness. Para nós, meu Deus, todo mundo sabe o que é isso, né, gente? Se alguém não sabe, comenta aqui que eu explico depois, tá?
Mas assim, o que é loudness, o que é pitch? E aí, nesse ambulatório que eu comentei com vocês, onde a gente fazia atendimentos multidisciplinares, eles perguntaram, perguntavam para as alunas que apresentavam o caso, o que é mesmo pitch? O que é loudness? Tu pode explicar? E é engraçado porque às vezes eles ficavam com vergonha de perguntar, tipo assim, eu não sei, será que eu deveria saber isso? Né? Então, o que eu sugiro aqui, né? Se tem algo que vocês precisam colocar, coloca entre parênteses aquilo que significa, né? Ou então assim, não quer colocar duas vezes, colocar o nome do negócio e o que significa, coloca direto só o que significa. No final das contas, gente, o melhor texto vai ser aquele que foi entendido pela pessoa. Se ela conseguiu entender, tá ótimo. Se aí não ficou confuso, depois eu vou falar de outros aspectos também. Palavras que ele não entende vai truncar a leitura dele, vai truncar o entendimento dele de todo o texto ali do que você quis dizer, tá? Então, quando você anota, né, para você esses aspectos que eu tô falando, anota assim como um checklist e antes de você mandar o teu relatório para o profissional, lê de novo olhando para esse checklist, tá? É um desafio que eu faço para você. O terceiro aspecto, gente, é a coerência. O que eu quero dizer com coerência? Vamos lá, o que é coerência? Gente, primeira coisa da coerência que eu entendo é assim, a gente escrever pensando numa ordem das coisas, tá? Então, se eu tô lá escrevendo um parecer, vamos imaginar, parecer para a família, né? Tô falando de uma criança, vou fazer um parecer para a família. O que acontece? O que eu vou começar falando? Vou começar do início, né? Vou começar o meu primeiro parágrafo, vai ser sobre a queixa do paciente, a queixa da família, né? Paciente tal, buscou atendimento por isso, por aquilo. E depois? Vou falar da minha avaliação, né? Aí vou falar da avaliação e avaliações complementares, resultados e por fim que eu vou colocar a minha conduta, né? Então isso parece tão bobo, mas gente, é algo que eu vejo assim muito errar. Né? As pessoas elas fazem o quê? Isso vale para todos os textos, tá? Tipo assim, se você está fazendo um artigo científico, isso eu falo muito para os meus alunos também do TCC, tá lá fazendo um artigo científico que é sobre, vamos dar um exemplo aqui, tempos máximos de fonação. Então tá, vai começar falando do quê? Vai começar falando do que é o tempo máximo de fonação. Aí depois vai falar sobre quais são os resultados esperados do tempo máximo de fonação, por exemplo. Aí depois vai falar sobre o que a literatura diz sobre aquele assunto ali, que é o tempo máximo de fonação, tá? Mas isso parece tão óbvio, mas não é, gente, porque às vezes eles fazem assim, escreve o que é uma frase, aí daqui a pouco eles estão lendo lá um autor, e aí tá, daí o autor vai falar isso, aí depois, lá no terceiro parágrafo, esse mesmo autor que eles estão lendo, falou de novo o que é o tempo máximo, aí eles repetem, mas falou diferente daquele ali, aí repete só que com outras palavras. Então assim, juntem, gente, as informações parecidas. Primeiro, ordem cronológica, né, dentro da coerência, tá? Então pensem sempre na ordem, o que veio primeiro, o que veio depois, né? O que você precisa escrever antes para que esse segundo parágrafo ele escorregue e já fique entendível, né? Então, na ordem. E assim, juntem as coisas semelhantes no mesmo lugar. Não fala uma coisa, depois fala outra, depois volta a falar naquela uma coisa, depois volta naquilo, né? Porque senão fica uma colcha de retalhos. Então, isso é algo bem simples, assim, Coloquem, né, coisas parecidas junto, né? Junto no mesmo aspecto. Às vezes, eu falo, assim, quando eu vou fazer um texto, eu começo fazendo um Frankenstein, assim, sabe? Eu vou jogando as informações e só coloco no lugar onde eu quero, né? Isso vale para artigo científico, eu faço dessa maneira também, é uma dica, assim, relatórios também. Então, eu jogo as informações que eu quero e aí depois eu vou, isso aqui vai aqui, isso aqui vai aqui, tá, isso aqui vai aqui. Aí depois aí que eu vou lapidar. Então tá, olha, no meu primeiro parágrafo eu vou escrever isso, tem duas vezes repetida essa mesma coisa, então isso aqui eu vou juntar em uma, não precisa falar de duas maneiras diferentes. Fala uma vez só, escolhe a maneira como você vai escrever e fala uma vez só, tá? Então, juntem as informações semelhantes, isso é a coerência, sabe? Um parágrafo, ele tem que estar escorregando para o outro. Tem que estar escorregando, não pode estar, tipo, travado, truncado, e de repente, do nada, começa o outro parágrafo que tem uma coisa que não tem nada a ver. Ele tem que estar escorregando, tá? O ponto 4 é a clareza. Né? Clareza parece uma coisa tão fácil de entender. O que é clareza?
Clareza é você escrever um texto que está claro. Claro para quem? Para quem lê. Para quem lê, não é para você. Para você, claro que vai estar claro. Entenderam? Qualquer coisa que você falar vai estar claro, porque você tem o teu pensamento que te guiou para aquilo ali. Mas a pessoa que está lendo, ela não está com acesso ao pensamento. Ainda hoje em dia, né, gente, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não consegue fazer o download do pensamento, não sei, né? Talvez um dia a gente consiga, mas hoje ainda não. Então, assim, ó, tem que escrever pensando que a pessoa não vai ter acesso ao teu pensamento, tá? Então, assim, isso tem que estar claro para ele. Isso é muito, muito comum, assim, ó, nas minhas alunas, né? Tanto de TCC, de estágio. Às vezes eu falo assim, às vezes como eu orientei elas, eu até sei o que elas querem dizer. Elas tiveram aula comigo, então eu sei mais ou menos. Só que eu falo assim, ó, tu tá vendo o que tu escreveu aqui, ó? Ó, tu escreveu XXX. Tu quis dizer outra coisa. O que tá escrito aqui não é o que tu quis dizer. Ai, é verdade. Aí quando eu falo, elas se dão conta. E isso é uma das coisas, eu acho que é mais difíceis, assim, de vocês fazerem sozinhos, né? Eu vejo nas alunas, elas às vezes se trocam entre elas se ajudam, uma lê o texto da outra. Só que aí tem outra coisa também, né? Se você, por exemplo, for ler o texto de outra pessoa, às vezes as pessoas não querem criticar, né? Você às vezes não quer criticar. Ai, meu Deus, será que eu vou falar isso aqui? Não, eu acho que não tá bom, mas eu acho que eu que não sei muito bem do assunto. Então vou dizer que tá bom. Então cuidado, tá? Se você pedir para alguém ler o teu texto e essa pessoa criticar, agradece. Agradece, porque essa pessoa tá sendo sincera e ela gosta de você, tá? Porque a maioria não faz isso. Então temos que cuidar. Quando a gente pede ajuda para alguém, eu gosto assim, em vez de pedir o feedback, me fala o que você achou. Ela vai dizer, tá bom. Em vez de pedir o feedback, pede para a pessoa que você quer que ela aponte as coisas que pode melhorar. Ponto. Direto, assim, aponte aquilo que ela acha que dá para melhorar. Tá? Mas voltando, então, na clareza, isso nem sempre é algo fácil, né, da gente escrever de uma forma clara, tá? Então, assim, para clareza, uma coisa que eu sugiro é fazer o teu texto, né, o parecer, enfim, e deixar o texto descansar, pelo menos de um dia para o outro. E se conseguir deixar mais dias, assim, se for algo que não é tão urgente, melhor. Depois você vai ler sem aquele download do pensamento que você estava na hora que você escreveu. E pode ter certeza que vai ter várias coisas que você mesmo vai falar assim, mas o que eu quis dizer aqui mesmo? Não entendi, peraí. Aí depois, lembrei, era isso. Mas olha aqui, se eu mesmo não fiquei com dúvida, certamente a pessoa não vai entender, tá? Então a clareza é bem importante, assim. E em tudo, né, nas evoluções que a gente vai fazer, a gente tem que deixar claro aquilo que a gente fez em poucas palavras, tá? Às vezes até acontece algumas coisas engraçadas, assim, teve uma vez no estágio uma aluna que escreveu na evolução, eu não vou lembrar exatamente como ela escreveu, mas ela escreveu assim, que a paciente executou, como é que ela escreveu? Que a paciente executou as técnicas, ela usou o verbo executou, não vou lembrar, mas ela escreveu alguma coisa assim, executou, a paciente foi executada, eu não lembro, eu sei que eu falei assim, fulano, olha aqui, ó, dá pra mudar um pouquinho aqui, né? Tá entendendo que parece que tu matou a paciente? Aí quando ela viu, ela deu muita risada. Ela falou, é mesmo, professora? Ela deu muita risada e nós duas rimos daí, sabe? Porque, claro que eu entendi que ela quis falar de execução de técnicas, alguma coisa assim, mas... Então, o jeito que a gente escreve faz diferença, tá? Então, a clareza, gente, é o quarto aspecto. E agora o quinto. Quinto é um aspecto muito rápido de falar, que é a gramática, né? Gramática não temos opção. A gramática você tem que escrever correto, ponto. Não tem o que dizer, tá? Então, assim, escrever as palavras corretamente, vírgulas corretamente, tá? Isso aqui e assim, ó, a estrutura do texto. Estrutura, gente, isso aqui, ó, eu brigo horrores com o pessoal, assim, ó, que essa coisa do uso dos pronomes relativos, né? Eles botam muito, adoram, eu nunca vi, como gostam da palavra o qual.
a qual e cujo, né? Mas só que às vezes está errado. Às vezes está errado. Então, assim, ó, às vezes usam do jeito errado, né? Agora eu também não vou lembrar algum exemplo, mas assim, quer usar pronome relativo, usa certo. E eu, assim, ó, quando eu recebo algum estudo de caso ou relatório dos alunos mesmo, quando tá certo a questão dos pronomes relativos, eu já elogio, porque já não é padrão hoje em dia acertar os pronomes relativos, tá? Alunos excelentes, assim, ó, com notas 10, notas altíssimas, erram os pronomes relativos, tá? Então, assim, vamos estudar a questão dos pronomes relativos, a concordância verbal, eu lembro isso do ensino médio, lá do ensino fundamental, a concordância nominal, concordância verbal. Nossa, isso é outro erro que eu vejo em questão de gramática, assim. Você está falando ali, a frase tem um sujeito e o restante da frase não concorda em questão de plural, singular ou até de gênero, né? Tá falando no feminino, depois tá lá, a metade tá falando no masculino. Tem que ter a concordância, gente. Eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui, que é uma questão assim bem de português, mas é importante, tá? Eu teve uma vez que eu recebi um parecer, um laudo, na verdade, né, de um otorrino, mas já faz bastante tempo, assim. Acho que foi até em algum dos estágios, se não me engano. E tinha erros. Assim, tinha vários erros. Claro que a gente imagina assim, ó, a pessoa escreveu rápido, né? Entre um paciente e outro, eles fazem na hora e já para entregar para o paciente, né? Então a gente imagina que a pessoa escreveu rápido, mas dá uma imagem negativa, não dá? A gente fica assim, poxa, fez um negócio de qualquer jeito, né? Nem deu atenção, porque se tivesse dado atenção, né? A gente não imagina outras coisas. A imagem primeira vem ser essa, né? A pessoa nem deu atenção. E pode ser outras coisas. Pode ser que a pessoa tenha uma dislexia, pode ser que ela tenha... Eu, por exemplo, né? Eu descobri há pouco tempo que eu tenho uma deficiência, um distúrbio, não sei como é que eu posso chamar, no processamento visual, gente, sabia? Sério, eu escrevo as coisas e eu não enxergo assim, ó, no computador os erros. Eu não enxergo. Para mim, eu tô lendo, parece que tá certo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler, assim, muito mais vezes para enxergar. Eu boto, quando eu tô... eu consigo ver melhor as coisas no que os outros fazem, né? Mas quando eu escrevo é mais difícil. Eu coloco o Word, assim, bem grande. Eu coloco, sabe, a maioria fica com aquela visualização de 75%, 80%. Eu boto em 130, às vezes, assim, ó, para ficar bem grande, para eu conseguir enxergar. Porque eu tenho isso, eu tenho essa dificuldade no processamento visual. Mas, que bom que hoje eu já sei disso, né? E aí eu já dou mais atenção e tento, assim, ó, cuidar, corrigir mais do que seria um número de vezes, né, que uma pessoa qualquer corrigiria, né, que alguma pessoa qualquer poderia fazer a leitura. Então é isso, é você saber qual é o ponto. Poxa, isso aqui eu não sou muito bom, tá? Então isso aqui eu vou ter que melhorar, tá? Então gramática, gente, básico, tá? E o sexto e último aspecto, que é super importante, que eu considero, é a prática constante, tá, gente? É você fazer essa busca ativa pelo melhoramento. Então, agora eu elenquei esses aspectos, agora o teu tema de casa vai ser justamente pegar um parecer que você já fez ou esperar para o próximo, né, que tenha que fazer, mas não esquece, não esquece. Anota esses pontos que eu falei e faz um checklist, assim, ó. Lê o texto, tá? O aspecto 1, que é objetividade. Deixa eu ver como é que tá. Tá objetivo? Esse negócio aqui tá muito longo, tá muito enrolado, como é que tá? Objetividade eu posso melhorar, tá? Então tá. Vai vendo assim, vai vendo todos, aí depois lê tudo de novo. Vocabulário, deixa eu ver se tem algum vocabulário difícil aqui que é essa pessoa, ó, tô mandando esse relatório para quem? É para família, né? Então para família mais ainda, eu tenho que escrever do jeito que eles vão entender, não do jeito que eu quero, do jeito a coisa assim que às vezes acontece, eu vou escrever difícil para verem que eu sou boa, né? Não, se você escrever difícil, ninguém vai saber o que é isso que está escrevendo, tá? A pessoa não vai saber. Então é isso aí, gente. Anota cada aspecto e vai lendo. E vai vendo, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu posso, né? Ai, nossa, como eu sou ruim, por exemplo, essa questão que eu falei pra vocês do processamento visual. Nossa, gente,
Assim, ó, acontece bem frequente para mim, eu tô dando aula e no meio da aula eu vejo assim, ó, um erro aqui no slide. E eu revi, né? E às vezes ainda aparece erro assim, mas eu já sei que eu tenho que melhorar nesse aspecto, então eu já dou atenção para isso. E isso é uma coisa assim que é bem importante vocês terem a consciência do que é mais difícil para você, né? Às vezes, hoje em dia, tem várias pessoas que têm dificuldades, até mesmo dislexia, mas ok, vamos contornar. Então, quer dizer assim, se eu tenho uma dificuldade X, o que eu vou fazer? Ah, não, eu não vou escrever. Não, eu não vou escrever porque eu não faço isso bem. Tem trabalho em grupo lá na graduação, na especialização. Não, eu não quero ficar responsável por essa parte porque eu faço mal. Gente, se você faz mal uma determinada parte, daí mesmo que você tem que ficar responsável por aquilo. Porque você tem que treinar aquilo ali. É assim, a vida é assim. Aquilo que a gente tem facilidade, a gente geralmente quer fazer mais, mas é o contrário. Quando a gente tem dificuldade sobre um determinado aspecto, daí a gente tem que fazer muito mais daquilo ali até ficar bom. Quer dizer, a coisa que você tem dificuldade, você vai levar muito mais tempo para ficar bom naquilo ali, tá? Então, assim, sabendo os aspectos que você precisa melhorar, você já sabe que vai ter que treinar mais isso. E não vai ser muito legal, não vai ser muito bom, né? E tudo bem que os primeiros vão ser ruins, guardem, gente, quem tá no início, assim, da carreira, deixa arquivado. E um dia lá, passado uns 5 anos, peguem o primeiro relatório de vocês. É assim, vai dar o desespero do tipo, meu Deus, mandei isso aqui, né, pro médico, meu Deus. Mas por outro lado vai dar assim, olha, eu evoluí, né? E isso é muito legal de ver. Então, assim, façam, treinem e sigam essa minha sugestão de pegar os feedbacks das pessoas, assim, pensando, já pedindo para a pessoa, o que eu posso melhorar nisso aqui? Não pede só, o que tu achou? O que tu achou desse meu texto aqui? Tá bom? As pessoas só vai ter uma resposta possível, sim ou não. Agora, se você perguntar assim, o que tu acha que eu posso melhorar aqui? Ah, não, eu acho que tá bom. Tudo bem, tá bom, eu entendi. Mas assim, se fosse para melhorar, o que dá para melhorar? O que é a parte que tá menos aí boa, então, né? Já peça, já vão atrás dos feedbacks nesse sentido para entender o que vocês precisam melhorar, tá? É isso, gente. Eu tava aqui conferindo, né? Para ver se eu havia falado tudo que eu me propus a falar. Eu espero que vocês aproveitem esse vídeo, tá? Se vocês gostaram, se fez sentido, encaminha para outros colegas da Fono, porque é só assim, aprendendo junto, aprendendo, né, em grupo, que a gente vai conseguir maior crescimento, fortalecimento dessa nossa área de voz, tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Beijo!